Aleluia. Fecha os seus olhinhos. Vamos orar uma vez mais. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Ele sabe o que faz. Você pode dizer aí, Deus sabe o que faz. Diga aí, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, eu creio nisso. Pai, nós te agradecemos pela honra, pelo privilégio de estar na Tua presença, junto com os nossos irmãos nessa noite. Estar aqui é como um rico banquete, onde somos servidos pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E nós somos apenas servos para fazer a Tua vontade. Eu te agradeço pelo que o Senhor já começou a fazer aqui. O Senhor é extraordinário. É tão grande que nós não podemos descrever, vai muito além do nosso entendimento. E diante da Tua palavra, Senhor, te pedimos agora que o Senhor ministre profundamente aos nossos corações. Que o Senhor fale com todos aqui, sem exceção. Acampa os Teus anjos uma vez mais ao nosso redor. Dá ordens aos Teus anjos ao nosso respeito para que nos guardem de todo o mal. Que todo e qualquer enviado do inferno que ousou se aproximar desse lugar, recue e vá embora para bem longe daqui, em nome de Jesus. Porque nós estamos protegidos debaixo da Tua bênção. E só o Teu Espírito tem poder de falar agora ao ouvido da igreja. E nós declaramos que nós temos ouvidos para ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Dá 3 abraços e depois pode sentar. 3 abraços calorosos. 3 abraços caprichados. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu quero ler um dos textos mais extraordinários da Bíblia, a partir do versículo 8. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. A não ser que vocês estejam num propósito de ficar em pé, eu quero dizer que tem alguns lugares aqui à frente, tá bom? Se alguém está procurando lugar, tem alguns lugares aqui no meio e aqui à frente, para que todos fiquem acomodados. Antes de eu ler o texto, há alguns meses atrás, bastante tempo atrás, eu encontrei no YouTube um título de um vídeo chamado O Último Sermão de Billy Graham. Billy Graham não tinha morrido ainda, mas ele tinha gravado um sermão na casa dele. A família dele preparou aquele vídeo, aquele documentário especial, e você pode acessar para assistir. O título é O Último Sermão de Billy Graham. Quando eu cliquei, eu fiquei pensando assim, poxa, o que será que ele escolheu para pregar? Um homem tão extraordinário, um pregador tão conhecido mundialmente. Imagine que eu tivesse um último sermão para pregar. Tomara que não seja esse, senão você nunca mais vai esquecer dessa conferência. Mas imagine você tendo a oportunidade de pregar o seu último sermão. O que você pregaria? Qual seria o tema do seu último sermão? E na época eu lembro que eu perguntei para o meu marido e falei assim, imagina que você fosse pregar o seu último sermão e você soubesse que era o último. Sobre o que você pregaria? E ele falou, eu pregaria, os canalhas não vão entrar no céu. Aí eu pensei, é a sua cara. Pregar o sermão, os canalhas não vão entrar no céu. Mas no último sermão de Billy Graham, o tema é a cruz. Diga, cruz.
E eu ouvi uma vez, e eu falei isso para um discípulo essa semana, e eu nem sabia que eu ia pregar hoje. E eu falei para ele assim, porque ele pregou aqui no culto das 500 horas de oração. E ele falou para mim assim, eu fiquei muito nervoso para pregar na frente da senhora e na frente do apóstolo. E aí eu preguei sobre cruz. E eu disse para ele, quando você não souber o que pregar, pregue sobre a cruz. Porque não tem erro. E nessa noite, eu creio que você vai ouvir uma palavra sobre a cruz que você nunca ouviu na sua vida. Você vai ouvir coisas sobre a cruz que vão virar uma chave na sua cabeça. E nós vamos terminar essa noite movidos por essa palavra. Amém? Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Triunfando sobre eles na cruz. Eu não sei se você sabe, mas a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita com o objetivo de tratar a igreja de uma heresia que estava se esparramando não só em Colossos, mas em várias igrejas, em várias cidades no primeiro século. E era a heresia do gnosticismo. Quem já ouviu falar nessa palavra? Aí, um monte de gente. Heresia gnóstica ou heresia do gnosticismo. Essa heresia acompanhou a igreja por pelo menos 150 anos. Foi tão forte isso no primeiro século da igreja, que 8 das cartas do Novo Testamento foram escritas para combater essa heresia, que estava entrando nas igrejas e confundindo a cabeça do povo. A carta aos Colossenses foi escrita para isso, porque essa doutrina mentirosa estava disseminada no meio da igreja, e o apóstolo Paulo, como um bom guardião da doutrina, precisava escrever para as igrejas para corrigir antes que fosse tarde demais. Por isso o versículo que eu li, que é o versículo 8, Paulo começa dizendo assim: cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Diga, eu tenho que tomar cuidado, porque hoje ainda tem um monte de filosofias enganosas que se fundamentam no mundo e não em Cristo. O apóstolo Paulo fala: cuidado, tem um monte de filosofias enganosas cercando a igreja. E eu quero dizer que para nós que somos jovens, amém? Para nós que somos jovens, nós somos ainda mais expostos a isso. Essa semana que passou, semana retrasada, esse mês, esse ano, certamente você foi exposto a filosofias, a ensinos, a tradições mundanas que não tem nada a ver com a cruz de Cristo. E nessa noite eu quero começar te dizendo: tome cuidado. Diga para 2 pessoas que estão perto de você: tome cuidado. Tome cuidado. O que essa heresia ensinava? Eu não tenho tempo aqui de dar um curso, e nem seria capaz disso sem estudar bastante, mas eu vou falar algumas coisas
que os gnósticos ensinavam, e você vai ver que parece que a gente está vivendo isso hoje, com outro nome, mas ainda hoje. Por exemplo, eles ensinavam que Jesus, Cristo, era um ser celestial muito bom, muito poderoso, muito maravilhoso, mas ele não era Deus. Ele era só um ser celestial, bom, poderoso e maravilhoso, mas ele não era Deus. Como ele não era Deus com D maiúsculo, você até podia adorá-lo, mas você também podia adorar outros tantos seres celestiais. Afinal de contas, Jesus estava empatado com muitos outros seres celestiais. Os gnósticos ensinavam que esse negócio de redenção não tinha sentido, que Jesus morreu na cruz como um mártir que morreu por uma boa causa, mas não necessariamente para perdoar a gente dos nossos pecados. Talvez eu esteja falando isso aqui, você esteja lembrando de alguma coisa que você escutou lá na faculdade, de alguma coisa que você escutou lá no meio da sua família, de alguma coisa que você escutou lá no meio do seu trabalho, e a gente está em 2018. Os gnósticos diziam que o nosso espírito é muito bom, a nossa alma é muito boa, o que estraga tudo é o nosso corpo. O corpo que é pecador, a carne que não presta. Então não importa o que você faz com o seu corpo, porque afinal de contas o corpo não presta mesmo. O que importa é o seu espírito e a sua alma. Então você pode martirizar seu corpo, você pode ser imoral, você pode pecar. Afinal de contas, diziam eles, seu corpo, suas regras. O que importa é o seu espírito e a sua alma. E como o corpo não presta, eles diziam, Jesus não veio em corpo. Jesus veio em espírito, mas ele não podia ter corpo. E se ele não podia ter corpo, ele não sofreu na cruz pelos nossos pecados. Quando você vê essas doutrinas que eram disseminadas no começo da igreja e lê a Bíblia, aí você começa a entender por que o apóstolo Paulo, por que o apóstolo João, por que o apóstolo Pedro falam tanto de Jesus encarnado, de Jesus homem, da redenção. Ele pagou o preço dos nossos pecados, o sangue, ele tinha sangue. O sangue dele foi derramado na cruz, para que a igreja entendesse o que realmente aconteceu na cruz. Você vê o apóstolo João escrevendo e dizendo assim, o que nós vimos e ouvimos, aquele que nós apalpamos. Por que João escreve aquele que nós apalpamos? Para dizer para a igreja, Jesus tinha corpo, Jesus foi homem, nenhum outro pode nos salvar. Nós éramos pecadores, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém ou não amém? Passaram-se 2000 anos. E a gente continua vendo essas falsas doutrinas entrando na mente das pessoas. Jesus foi um homem super bom. Ele deu muito exemplo para nós. A gente deve seguir o exemplo dele. Ele morreu por uma boa causa, mas ele não precisa ser meu Deus, ele não precisa ser meu Salvador. Nessa noite, eu quero falar da cruz de Cristo, para que as verdades da cruz entrem na sua mente e você seja liberto de toda falsa doutrina e filosofia enganosa que está prendendo a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e pede aí para Deus, Senhor, limpa a minha mente de toda falsa doutrina, de toda filosofia enganosa. Eu quero entender a cruz de Cristo. Dá um aplauso a Ele que Ele merece. Irmãos, eu vou fazer um passeio com você do Gênesis à cruz. Do Gênesis à cruz. Para que a sua mente receba essa verdade. Eu ouvi em Manaus esse ano, lá no congresso, um profeta pregando.
E profeta é legal, né? Porque eles pregam, mas eles nunca terminam o sermão. Porque ele começou a pregar, um profeta venezuelano, muito cheio do poder de Deus. E ele falou que quando Deus quer mudar alguma coisa na sua vida, quer te levar para um outro nível, em qualquer área, Ele começa te expondo a uma verdade. Deus primeiro te expõe a uma verdade. E eu falei, uau, que negócio legal. Eu peguei meu caderno, comecei a anotar, mas aí desceu o espírito profético, ele começou a profetizar e ficou só nisso. No dia seguinte, ele falou, hoje eu vou continuar. Eu falei, oh, glória a Deus. Peguei meu caderno e eu estava lá no item 1, Deus vai te expor uma verdade. Aí ele continuou no item 2, daqui a pouco desceu de novo o espírito profético e ele começou a profetizar e até agora ele não terminou o sermão ainda. Por isso que na igreja tem que ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pois eu quero te expor uma verdade da palavra para substituir toda filosofia enganosa que possa estar na sua mente. Amém? Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga amém. E Jesus estava lá. Diga, Jesus estava lá. Na criação, Jesus estava lá. Ele não foi criado por Deus, ele não é um dos anjos, ele não era um dos seres celestiais. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, por ele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi criado se fez. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder e Jesus estava lá. Aí ele criou o homem e a mulher, não mais pela palavra. Agora ele fez mesmo. Todo o resto foi pela palavra. Mas o homem e a mulher ele formou. E quando ele forma o homem e a mulher, ele dá um negócio que os teólogos chiques chamam de mandato de domínio. Mandato de domínio. Ele chega para o homem e para a mulher. E isso está lá em Gênesis 1:28. E diz assim, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Essa foi a missão que Deus deu para o homem e para a mulher, que tem a ver com duas coisas muito importantes na nossa vida. Tem a ver com família e tem a ver com cidades. Diga família e cidades. Olha a ordem, irmãos. Sejam férteis e multipliquem-se. Formem uma família. E governem a terra. Isso tem a ver com cidades. O mandato de domínio para todos os homens e para todas as mulheres era: forme uma família e governe as cidades. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4 que Caim teve relações sexuais com a sua mulher e teve filho, um filho chamado Enoque. Quando o filho nasceu, ele fundou uma cidade e botou na cidade o nome do filho. Porque essa era a ordem. Tenham filhos, formem famílias e governem cidades. Porque esse era o mandato de domínio que Deus deu para o homem. Você pode ver como o diabo age nessas duas áreas. Estragando as famílias e estragando as cidades. Sim ou não? O diabo ataca muito especialmente famílias e cidades, porque foi a área que Deus deu para o homem governar. Eu quero dizer para você que sobre você há uma bênção para restaurar famílias e cidades. Quantos recebem? Eu não sei como é a sua família. Se você está aqui sozinho, se sua família nem é crente, se você nasceu num lar conturbado, se você não sabe quem é seu pai, se você está de mal da sua mãe, se sua família é uma confusão, mas eu quero lhe dizer que desde o Gênesis há uma profecia, uma palavra, uma promessa de que a gente devia abençoar famílias. Então você será canal de Deus para abençoar a sua família. Amém? Você será canal de Deus para abençoar a sua família. Diga amém. E você será canal de Deus para abençoar a sua cidade. Você não vai ser um Zé Mané.
Diga isso para 2 pessoas, por favor. Você entendeu? Você não vai ser um Zé Mané. Há um mandato de Deus para você abençoar famílias e para você influenciar a sua cidade. Você vai ser uma pessoa de influência na sua família e na sua cidade. Foi assim que tudo começou. Aí você sabe, veio o pecado, veio a queda e estragou muita coisa. Eu só não vou dizer estragou tudo, porque Deus tinha um plano. Diga, Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. E o plano de Deus é perfeito. Deus tinha um plano. Só que Deus é inteligente. Deus respeita as ordens que Ele deu. Como o mandato de domínio veio para um homem, só quem podia consertar as coisas era outro homem. Aí vem Jesus com carne e osso e sangue e pele, cabelo, homem de verdade. Vem Jesus encarnado e a encarnação de Jesus é a prova de que Deus não desistiu da humanidade, não desistiu de mim e não desistiu de você. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando chegou a plenitude dos tempos, vem Jesus, nascido de uma mulher. O apóstolo Paulo faz questão de dizer, não foi um anjo que desceu do céu, não foi um espírito que desencarnou, veio Jesus, nascido de uma mulher, para consertar tudo. Diga aleluia! Então se falaram para você que Jesus é qualquer coisa, que Jesus não é Deus, que Jesus morreu, que Jesus não está vivo, que esse papo de igreja é coisa de gente louca, burra, maluca, alienada. Eu quero dizer para você que a verdade é que Jesus é o segundo Adão, que veio para consertar tudo. E Ele venceu. Diga glória a Deus. Ele venceu. Irmãos, eu li ontem num livro, e o autor dizia assim: quantas pessoas endemoniadas você lembra no Antigo Testamento? Ele não responde no livro, mas eu fiquei pensando. Quantas pessoas endemoniadas, Alexandra, você que é boa nisso, você lembra no Antigo Testamento? Tinha lá os médiuns, os astrólogos, os feiticeiros, mas endemoniado eu só lembrei de Saul, que ficava endemoniado, Davi tocava e ele ficava joia. Aí ele fala assim: e nos evangelhos, depois que Jesus vem, quantos endemoniados? Meu Deus! Tinha endemoniado para todo lado, irmãos. Quando Jesus veio, houve uma polvorosa no mundo espiritual. Os demônios ficaram endemoniados, ficaram doidos. Jesus fica expulsando demônio todo dia. E é demônio de gadareno que entra lá em manada de porco, é criança com demônio, é adulto com demônio, é gente doente que estava doente por causa de demônio. Quando Jesus envia os 70, eles voltam dizendo: Senhor Jesus, até os demônios nos obedecem. Era demônio para todo lado. Porque quando Jesus veio, o mundo espiritual entendeu: a coisa vai pegar, agora algo vai acontecer. E Jesus deu conta. E sabe por que Jesus deu conta? Isso eu também aprendi ontem. Porque ele era livre de 2 coisas que você também precisa ser livre. Jesus era livre da ganância e Jesus era livre do medo. Diga, Jesus era livre da ganância e Jesus era livre do medo. Você precisa ser livre da ganância e do medo para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. O que é ganância? Ganância é querer muitas coisas. Existe uma coisa boa na ganância, que é a história de querer estudar, querer crescer, querer melhorar. Mas ganância é amar as coisas, é amar os bens, é amar esse mundo, é viver por esse mundo, por essas coisas, é ter a mente pensando nas coisas que são da terra. Isso é ganância. Porque as coisas celestiais já estão garantidas, a gente não precisa ficar preocupado com a reforma do apartamento do céu, já está pronto.
Só aqui na terra que a gente tem que se preocupar. Jesus não tinha ganância, irmãos. Jesus podia ter tudo que ele quisesse, mas ele não ficava usando o poder para ele mesmo, não ficava multiplicando comida para ele mesmo, não ficava fazendo aparecer roupa chique de marca para ele usar, não ficava causando, fazendo milagre para ele aparecer. Jesus era livre da ganância, a ponto de ele dizer assim: as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você precisa ser livre da ganância. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você não pode amar esse mundo, se apegar às coisas desse mundo, deixar de vir para a igreja para poder estudar, para poder ganhar mais dinheiro, para poder fazer hora extra. Jesus venceu porque ele era livre da ganância. Tendo o que comer e com o que vestir, esteja satisfeito, diz a Bíblia. E busca o reino em primeiro lugar, e você nem vai precisar gananciar nada, Deus te dá. Amém? Jesus era livre da ganância, ele era descolado, irmãos. Não ficava com essa neura de ter, consumir. Que nem a gente fica, livrai-nos, Jesus. Todos nós temos mais do que precisamos, amém ou não amém? Jesus era livre da ganância, por isso que ele venceu. E Jesus era livre do medo. Do que Jesus tinha medo? De nada. Do que você tem medo? Você imagina essa multidão de jovens, livres do amor às coisas desse mundo e sem medo de nada. Eu não estou falando de imprudência, estou falando de medo, medo que trava, medo que atrasa, medo que paralisa. Jesus não tinha medo de nada, irmãos. Jesus não tinha medo dos religiosos. Ele fazia de propósito para curar no sábado. Quando eu leio as curas no sábado, eu fico pensando, acho que Jesus ficava esperando a semana inteira chegar o sábado. Quando chegava o sábado, ele falava, agora eu vou curar um monte de gente. Nem aí para os religiosos. Teve uma vez chegaram para ele e falaram assim, olha, Herodes mandou dizer que vai te matar. Ele falou, manda dizer para aquela raposa, não chamou nem de nome do nome, manda dizer para aquela raposa que eu ainda vou curar hoje, amanhã, e no terceiro dia eu estarei pronto. Eu vou me entregar. Jesus não tinha medo de nada. Jesus não tinha medo de gadareno, Jesus não tinha medo de demônio, Jesus não tinha medo de fariseu, saduceu, falando mal dele. Jesus era livre da ganância, Jesus era livre do medo. Você também precisa ser assim, amém ou não amém? Um jovem livre do amor por esse mundo e um jovem que não tem medo de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Show espírito de medo, de covardia, de paralisia, em nome de Jesus, amém? Levante sua mão direita e diga, eu quero ser livre da ganância e do medo. Eu quero cumprir meu papel do jeito que Jesus fez, amém? Mas aí, irmãos, depois de 3 anos, de um ministério intenso e maravilhoso, Jesus é preso. E lá em Lucas 22, 53, quando Jesus é preso, ele fala uma coisa que é muito interessante. Lucas 22, 53. Ele fala assim para as pessoas que foram prendê-lo. Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Diga, as trevas reinaram. Irmãos, Jesus era maravilhoso, cheio de poder e de autoridade e de glória. Ele não tinha medo de nada, ele não estava preso a nada, ele fazia o que ele queria, em obediência ao Pai. Mas quando Jesus é preso, parece que ele fica meio cordeiro demais. Jesus é preso e ele se rende totalmente. Ele é acusado injustamente e não abre a boca. Os religiosos falam e ele não fala nada. Pilatos fala nada. Ele é açoitado, ele é humilhado, ele é despido das suas roupas. Fazem com Jesus, irmãos, o que eu acho que não faziam com nenhum condenado. Quando o cara era condenado à cruz, ele tinha a pena de carregar a cruz até o lugar da crucificação.
E eu acredito que ele era também espancado. Mas com Jesus teve um negócio infernal. Quando você lê o Salmo 22, que é um salmo messiânico, e fala da crucificação, o Salmo 22 fala de cães ferozes latindo ao redor dele. Quem eram esses cães ferozes? Demônios, irmãos. Demônios. Jesus foi muito, muito, muito humilhado, preso, espancado, de maneira absurda. Tudo se preparando para a cruz. E aí, irmãos, eu já tinha pensado, se o diabo sabia que a morte de Jesus na cruz ia resolver o nosso problema, por que o diabo deixou? Se o diabo sabia que a morte de Jesus ia resolver todos os nossos problemas, por que ele comemorou? Por que ele fez festa? E aí tem um texto em 1 Coríntios 2, que é uma revelação de Deus para nós nessa noite. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6, explica um pouco do que aconteceu naquelas horas que antecederam a morte de Jesus. 1 Coríntios 2, 6, se você não quiser abrir, escute. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Versículo 8, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todas as vezes que eu li esse texto, eu pensava que estava falando dos judeus, dos religiosos. Nenhum daqueles religiosos entendeu que Jesus era o Messias. Se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas a palavra, irmãos, não é para pessoas. Nenhum dos poderosos desta era entendeu. Outra tradução diz, nenhum dos príncipes deste mundo entendeu. O que você lembra quando eu falo de príncipe deste mundo? De Satanás. Tem uma outra tradução que diz assim, nenhum dos governantes dessa era entendeu. Se tivesse entendido, não tinha crucificado Jesus, o Rei da Glória. E aí foi o texto que eu postei ontem. Se o diabo soubesse que a cruz seria a nossa vitória, ele teria arrancado todas as árvores da Palestina para não sobrar uma árvore para crucificar Jesus. Mas ele não entendeu. Quando Jesus estava morrendo na cruz, eles estavam comemorando, achando que era a derrota de Jesus, achando que tinham conseguido, achando que era o nosso fim, o fim de toda a humanidade, que não ia ter jeito para a criação de Deus. Mas Jesus morre na cruz, e a morte de Jesus na cruz é a nossa vitória. Diga aleluia! Não só morre, mas Jesus ressuscita. Diga glória a Deus! Esse é o mistério de Deus. A cruz é o mistério de Deus, preordenado desde o início das eras. Deus planejou que seria assim. E porque Jesus morreu naquela cruz, você pode vencer o pecado. Porque Jesus morreu naquela cruz, você pode vencer o pecado. Porque todo domínio, todo principado, toda potestade, todo governante dessa era, todo príncipe desse mundo foi envergonhado na cruz. Então você pode vencer o pecado, diga aleluia. Porque Jesus morreu naquela cruz, você pode vencer a morte, diga glória a Deus. O mistério da cruz é que o que Jesus fez na cruz nos alcança e nos atinge hoje.
O que Jesus fez naquela cruz é a nossa vitória. Semana passada, todos nós choramos a morte de uma moça, Fabiana, que foi minha ovelha há muitos anos atrás e que morreu tão precocemente, de maneira tão sem razão. E na noite que eu recebi a notícia, já era perto da meia-noite, começou a apitar o celular, eu falei, não vou ver celular essa hora, mas aí a gente não resiste, vê. E recebi a notícia que essa moça tinha partido para a glória. Eu fiquei tão triste, e na hora, tudo que eu conseguia dizer era morte desgraçada. Morte desgraçada, você continua levando as pessoas, trazendo tristeza para as famílias, acabando com as vidas, com o casamento, com sonhos, com planos. Mas na mesma hora eu lembrei da palavra do Senhor, que diz, ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor Jesus, com o que Ele fez na cruz, Ele venceu os nossos maiores inimigos, o pecado e a morte. O pecado e a morte. A gente chora, mas vai passar, porque a gente tem certeza da eternidade. Esse é o mistério da cruz. Como Jesus venceu, você pode vencer. Diga para 2 pessoas, você pode vencer o pecado. Para com esse papo que como você é jovem é fácil de pecar. Isso é ridículo. Você pode vencer o pecado, todo principado, todo governo, toda autoridade, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, já foi vencido na cruz. E porque Jesus venceu, você pode vencer a morte. Qual o segredo da vitória de Jesus? O segredo da vitória de Jesus, irmãos, se resume numa palavra: obediência. Diga obediência. Diga mais uma vez, obediência. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e toda língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Dá um aplauso a Ele, que essa palavra é demais. Aleluia. Olha aqui para mim. Sabe qual é o segredo, irmãos? Não é segredo. O segredo que não é segredo é obediência. Todo o ministério de Jesus, Ele foi tentado a desobedecer a Deus. Desde o começo, a desobedecer a Deus, a desobedecer a Deus, a fazer as coisas da cabeça dele e não o que Deus estava mandando. Só que Jesus obedeceu. Jesus obedeceu tanto, irmãos, que chegou uma hora que nenhum principado ou potestade pôde resistir. Sabe por quê? Principados, demônios, potestades, esses bichos feios todos que estão por aí, eles se alimentam de rebeldia. Eles se alimentam de desobediência. Foi assim no céu, quando eles foram rebeldes e de lá foram expulsos. Foi assim na terra, quando Adão e Eva desobedeceram uma ordem explícita de Deus. É assim até hoje. Se você obedecer a Deus, principado, demônio, potestade, governo, seja o que for, não resiste. Jesus obedeceu tanto ao Pai, até a morte, que nenhum demônio, principado, potestade pôde resistir ao poder dele. É assim conosco também, Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Ele não aguenta ficar com gente obediente, porque ele é rebelde desde o princípio. Ele não aguenta ficar atormentando gente obediente, porque ele é rebelde desde o princípio. O segredo de Jesus é que ele não era apegado às coisas dessa terra, diga eu também não sou. Ele não tinha medo de nada, diga eu também não tenho. E ele era obediente ao Pai. Ele foi obediente ao Pai até o fim.
E isso consertou tudo naquela cruz. Consertou a minha vida, consertou a sua vida, consertou a minha família, consertou a sua família, consertou a minha história, consertou a sua história. O que Jesus fez na cruz deu um jeito na nossa vida e na nossa eternidade. Aí o apóstolo Paulo fala no texto que eu li para vocês, no começo dessa palavra: cuidado, tenham cuidado para que ninguém escravize vocês com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, a removeu e a pregou na cruz. E porque ele foi obediente, despojou os poderes, as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Diga, essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a mensagem da cruz. E o que você faz diante da cruz? No sermão do Billy Graham, ele fala: a cruz nos coloca num lugar incômodo. Porque a gente tem que tomar uma decisão diante da cruz. A cruz nos coloca numa posição incômoda. Ninguém pode ouvir o que Jesus fez na cruz e não sentir que tem que fazer alguma coisa também. Ninguém pode ouvir esse plano maravilhoso e pensar: isso não tem nada a ver comigo. A cruz nos coloca numa posição incômoda. E eu quero desafiar você nessa noite a imitar Jesus. A imitar Jesus, a fazer do jeito que ele fez. Do mesmo jeito que ele fez e que deu super, hiper, mega certo. O jeito de Jesus deu super certo. Desapega desse mundo. Desapega desse mundo, amigo. Você mora aqui, vive aqui, mas esse mundo vai passar. Tudo vai passar. O que você tem vai ficar. O que você conquistou não vai subir com você. Desapega desse mundo. Começa a pensar nas coisas que são do alto. Mesmo que você tenha carro, casa, família, marido, estudo, faculdade, que isso não seja a sua vida. Que isso não seja a sua vida. Desapega de ganância. Desapega de sonhos mundanos. Desapega desse mundo em nome de Jesus. Desapega desse mundo. Pede para Deus tirar o medo de você. Para você ser um jovem corajoso para fazer as coisas de Deus. Como Jesus era. Ninguém o intimidava. Ninguém, nada o intimidava. O barco sendo jogado de um lado para o outro. Os discípulos tudo gritando, achando que iam morrer. E ele dormindo. Jesus não tinha medo de nada. Essa unção Deus quer nos dar nessa noite. Amém ou não amém? Para fazer coisas extraordinárias. Coisas doidas aos olhos do mundo. Sem vergonha. Porque Deus mandou a gente fazer. E obedeça ao Pai. Obedeça, obedeça. Na sua obediência está a sua vitória. Na sua obediência está a sua exaltação. Deus quer te exaltar, no sentido de te abençoar. Mas isso só vem mediante obediência. O diabo achou que tinha perdido. Mas Jesus fez do jeito perfeito. E hoje nós somos chamados a fazer igualzinho a Ele. Amém ou não amém? Fica de pé no seu lugar, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Nós vamos glorificar o nome dEle, nosso Senhor Jesus. Digno de honra, glória e louvor. Aquele que é Deus, que estava com Deus e que é a razão da nossa vida, da nossa existência.
E nessa noite nós vamos dizer para Ele que a gente quer fazer igualzinho. Que a gente quer fazer do jeito dEle. Que nós queremos ser imitadores dEle na nossa vida aqui na terra. Porque se Ele fez direito e deu super certo, eu também posso fazer, você também pode fazer. Eu posso fazer em Cristo, você pode fazer em Cristo. Você pode levantar sua mão direita para o céu e começar a adorar o nome de Jesus. Ah, irmãos, há um poder no nome de Jesus. Por causa da obediência dEle, ao nome dEle se dobram governos, principados, demônios, senhorios, autoridades, potestades. Nada resiste ao nome de Jesus. Então, se você puder, diga o nome dEle aí no seu lugar. Jesus, 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 Jesus. Nesse nome há poder. Por causa do que Ele fez, o nome dEle ganhou um status de nome todo-poderoso. Jesus, Teu nome tem poder e nós invocamos Teu nome. Levantamos Teu nome aqui nesse lugar. Levantamos Teu nome pela Tua obra perfeita. O Senhor nos inspira, porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. E nós exaltamos o Teu nome aqui nesse lugar. Aqui não há lugar para nenhum demônio, porque o Senhor enche este lugar com a Tua presença e porque o Teu nome santifica esse lugar. Começa a agradecer a Jesus pelo que Ele fez na cruz por você. Diga, eu entendo a cruz. Eu entendo a cruz, eu entendo a cruz. O Senhor não foi só um homem bom, o Senhor não foi só um mártir, o Senhor não foi só um bom exemplo, o Senhor é Deus. Eu entendo o que o Senhor fez na cruz. E naquela cruz o Senhor estava resolvendo os meus maiores problemas. Diga comigo assim, Senhor Jesus, naquela cruz o Senhor estava resolvendo os meus maiores problemas. Sabe quais são os seus maiores problemas? Um deles se chama pecado e o outro se chama morte. Naquela cruz, Jesus estava resolvendo os seus maiores problemas. Um deles se chama pecado e o outro se chama morte. Naquela cruz, Jesus resolveu de uma vez por todas os seus maiores problemas. Diga para o Senhor aí, eu creio que o Senhor me perdoa dos meus pecados. Ah, o Senhor perdoa toda a nossa transgressão. Pode ser perdoada na cruz. E aquela lista enorme de dívidas que nos eram contrárias, foram cravadas lá na cruz. Começa a agradecer o perdão de Deus. E se você está vivendo sob peso de culpa, confessa seu pecado para Deus que Ele quer te perdoar. Se você tem desobedecido, se você tem andado longe, confessa seu pecado para Deus, Ele quer te perdoar. Ele morreu para isso, para que toda escrita contrária à sua vida fosse cancelada pela obediência dEle na cruz. Senhor, vem com teu rio de perdão aqui nesse lugar. Com teu rio de perdão em todos os corações arrependidos. Espírito Santo de Deus, que haja um mover de arrependimento aqui nessa noite. Porque eu sei que tem muita gente aqui que precisa se arrepender dos seus pecados, para fazer valer o que o Senhor fez na cruz. Vem um rio de arrependimento nesse lugar. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te leve a arrependimento sincero. E aí no seu lugar você diga, Senhor, me perdoa. Me perdoa do que eu fiz e do que eu deixei de fazer. Me perdoa porque a minha mente às vezes ficou confusa com coisas que eu ouvi que não são a verdade da palavra. Mas essa noite, Senhor, eu me rendo à Tua verdade. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor quer te dar vida eterna. O Senhor quer te dar vida eterna. Renda-se a Ele em nome de Jesus. Não é porque você vem na igreja que você já tem a vida eterna.
Hoje é dia de você se render a Ele completamente. Ele não pode ser só seu amigo, Ele tem que ser seu Senhor, senão você não tem vida eterna. Ele quer resolver o seu problema da morte. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Senhor, o seu Senhor, o seu Salvador. Ele fez tudo isso para resolver os seus maiores problemas. E hoje você não pode ir embora para casa carregando isso na sua vida. Vá para casa perdoado. Vá para casa salvo. Vá para casa perdoado. Vá para casa salvo. Em nome de Jesus. Quando vocês estão de olhinhos fechados aí no seu lugar, eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite de congresso, de conferência, que hoje está entendendo essa mensagem poderosa da cruz e está se rendendo ao Senhor de verdade, não mais de mentira, nem de fingimento, nem de aparência, mas de verdade, para Jesus exercer o senhorio dele sobre a sua vida. Não é possível que Jesus mande em principados e potestades e não mande em você. Que Ele governa até no inferno, mas não governa a sua vida. Jesus quer governar a sua vida. Jesus quer governar a sua vida. Não quer ser seu amigo somente, Ele quer governar a sua vida. Se tem algum jovem aqui nessa noite que está entregando a sua vida para Jesus governar, eu quero pedir que você dê um tchau para mim bem alto lá onde você está. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, diga governar, governar. Aleluia, glória a Deus. Jesus quer governar. Ele é Senhor. Ele adquiriu esse status de Senhor. Ele quer governar a sua vida. Para de você fazer sua vontade. Você só vai vencer principado, demônio, potestade se você obedecer a Ele. É na obediência que está a sua vitória. Tem mais alguém que eu não vi? Dá um tchau para mim aí bem alto, para até no escuro eu poder te ver. Olha lá, tem mais gente. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Ele quer te governar. Essa é a mensagem, aleluia. Essa é a mensagem da cruz. Ele quer te governar. Ele quer te governar. Nós vamos pedir para o Senhor nessa noite: Senhor, nós somos jovens livres de ganância e livres do medo. Então pode nos usar do jeito que o Senhor usou o teu filho Jesus. Nós somos livres de ganância e livres do medo. Começa a dizer para o Senhor: eu desapego desse mundo. Eu desapego. Olha para mim, faz assim, ó. Eu desapego desse mundo. Eu desapego desse mundo. Desapego desse mundo. Eu não amo o mundo. Nem que seja pela fé. Diga: eu não amo o mundo. Eu desapego desse mundo. Meu tesouro não está aqui. As coisas mais preciosas da minha vida não são dessa terra. Eu desapego desse mundo. Ó Deus, livra-nos de ganância, de amor ao mundo. Nós queremos ser como Jesus, com a cabeça no céu, o pé aqui na terra e a cabeça no céu. Começa a dizer para o Senhor: eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Pode me usar. Eu não tenho medo. Jesus está comigo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Ó Senhor, olha pra gente aqui. Jovens dispostos, sem apego às coisas desse mundo, sem medo de te servir, decididos a te obedecer. Que coisas extraordinárias o Senhor poderá fazer em nós e através de nós. Que coisas extraordinárias o Senhor poderá fazer em nós e através de nós. Deixa o Senhor ministrar o teu coração aquilo que Ele quer fazer na sua vida, a partir desse dia, a partir dessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.